Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco aqui no canal 8 SBT e também no canal 8.1 para quem já está na era digital. Nós vamos falar agora sobre esta obra aqui. Mostra aqui, por gentileza. Tá? Retrato de Mulher. Escrito pela delegada Vânia Lília Maia Viana, delegada de Polícia Civil. O livro foi lançado agora há pouco, lá no Sesc Centro. Nós vamos falar sobre a obra agora. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada, Muniz. Tudo bem, sim. O que levou a delegada de polícia a escrever esta obra? Assim, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite. É uma honra sempre estar aqui. A honra é nossa recebê-lo aqui. Obrigada. Eu desde 13, 14 anos que escrevo e escrevia poesias. E depois disso comecei a fazer artigos para jornais sobre diversos temas, principalmente essas questões sociais. Muitos deles foram publicados aqui, né? Sim, muitos deles aqui pela TV Rio Branco, Jornal Rio Branco. Então, temas sobre a violência contra a mulher, sobre esses problemas sociais como um todo. E eu continuei escrevendo e tinha sempre uma ideia, um dia eu vou publicar um livro, para partilhar com as pessoas um pouco desse meu gosto, né, pela poesia, pelos escritos, pela prosa. E quando eu aposentei em 2016, eu digo, agora é o momento, agora eu não estou mais ligada a trabalho, de repente é bom começar a juntar. E eu fiz uma juntada de alguns dos poemas, né, que para mim são importantes, e resolvi publicar. E este é o meu primeiro livro, né. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá no Sesc fazendo esse lançamento, partilhando. Os que quiserem depois procurar. Sesc Centro. Sesc Centro. Os que quiserem partilhar depois, me procurar, viu? Fiquem à vontade. Ele vai estar à disposição em alguma livraria? A princípio, não. A princípio, podem fazer contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? E a gente vai disponibilizar depois um contato para essa venda. Legal. Olha só, o livro é apresentado pelo professor Carlos Alberto da Silva Cabral, uma das autoridades na área educacional aqui do Acre. Tem também a professora Margarete. A professora Margarete foi minha professora também. Sim, Margarete do Prado. Isso, ela professora de renome aqui do nosso estado, e ela fez a apresentação do livro, o prefácio dele, do Jackson Viana, né, da AJAL, Associação Academia dos Jovens, né? E nós Viana é por acaso, não tem nada a ver com a sua. Não, nós não somos parentes, não, nem do Jackson, nem não temos esse parentesco. Eu gostaria aqui também de citar e de agradecer, inclusive, que a revisão do livro foram feitas por duas pessoas que eu tenho o maior carinho, que é o Bené Damasceno, Beneilton Damasceno, e o Carlos Cabral, esse também aí que você leu agora. Então, são pessoas que eu tenho o maior apreço, que fizeram letras também junto comigo, e eu estou super honrada de contar com essas pessoas. O Bené também é jornalista, trabalhou no Página 20, sim, alguns jornais sim, aqui. Ele trabalhava no Página 20. E a senhora fez uma homenagem especial, está aqui, mostra aqui, a homenagem especial da doutora Vânia. Sim, esse livro ele está dedicado ao meu pai, porque ele faleceu recentemente, em junho. Da família sua foi o primeiro, foi quem eu conheci primeiro, foi o seu pai. Obrigada, porque você tem final dos anos 70. Você partilhou assim muitas memórias, né, da nossa vida, e eu fico feliz de poder relembrar hoje. Legal. Em um dos capítulos, em 152 páginas, a senhora fala aqui, a dor alheia. Sim. Como é que sentia a dor alheia? Isso aí é um pouco, eu tentei falar sobre a minha experiência como delegada e quantas vezes eu vi mulheres, crianças, homens, pessoas sofrendo em razão da violência, tanto aqueles que perdem alguém em razão dessa violência, quanto também muitas mães que choram porque os filhos vão para um caminho não desejado e de repente estão sendo levadas ao presídio ou até morrem nessa luta, nessa guerra que existe. E essa dor é algo que, apesar de estar fazendo, tinha que fazer o meu trabalho, agir segundo a lei, prender, ser dura com a caneta, né? Mas não tem como deixar
Não dá para deixar para lá a dor que você vê nas pessoas. E esse poema, ele fala um pouco disso. Como é, doutora, ser integrante de uma família humilde, no bairro Zero Parente, e que ainda bem que todos os irmãos conseguiram vencer na vida através da educação, né? Quando surgiu a ideia sua de ser delegado de polícia? E para chegar lá tinha que estudar. Tinha. Tinha. E para estudar tinha que ter a mínima estrutura. Sim. E aí? Olha, difícil foi, como para inúmeras famílias do nosso estado, do nosso país. Mas, assim, você conheceu o meu pai, conhece minha mãe, meus irmãos. O meu pai, como referência, ele tinha para nós e falava assim, eu quero que estudem. Comida não falta, então a gente sempre tinha muita comida, nunca faltou alimento e tinha estudo. Roupas era aquela coisa, comprava-se os tecidos e ali fazia um shortinho para os 4 filhos e eu, como única mulher, a minha mãe mandava fazer uma blusinha assim, também do mesmo tecido. Saiu os 4, parecia gêmeos, só mudava o tamanho, né? E eu, mulher. Enfim... E eu cresci assim, e fui colocada pela minha mãe no colégio que é o atual Meta, mas é o colégio dos padres naquele tempo, né? E era um colégio de pessoas de classe média alta, que não era o meu... A época já era uma referência. Já era uma referência, os filhos de médicos, empresários, as pessoas estudavam lá. Era uma referência no ensino. E minha mãe professora e meu pai policial. Daí eu aqui já falo por que eu talvez tenha vindo por esse lado. E... era difícil, mas ela conseguiu bolsa de estudo para uma parte da gente e fomos estudar. Outra parte ela pagava, eles, né, pagavam, meu pai e minha mãe. E a gente tinha o suficiente para ter o lanche lá na escola, um só. Não tinha direito a albinhos de figurinha, com aquelas coisas. A gente ganhava aquilo que dava nas escolas, né? Os representantes levavam. Mas depois faltava o dinheiro para comprar as figurinhas e encher o álbum. Era mais ou menos assim. Mas isso não nos fazia chegar em casa e começar a cobrar. Eu quero isso, eu quero... Como hoje, né? Os filhos querem celular, computador e tudo. Eu não ensinei meus filhos assim também. Eles aprenderam como eu aprendi com meus pais. Aliás, às vezes em conversa informal com amigos, quando o assunto era família, e ele sempre dizia, a minha preocupação não é construir patrimônio, para depois, amanhã ou depois que eu me mandar, ficar aí os filhos abrigarem. O que eu quero é educá-los, encaminhá-los para o mercado de trabalho, para aí sim, cada um seguir seu caminho. Eu acho que ele, nesse caso, ele morreu feliz, né? Morreu, sim. Realizado. Morreu porque aos 14 anos, no meu caso, né, porque os meus irmãos todos, eles estão encaminhados, estudaram, estão bem, trabalhando, né, ralando, porque não é fácil. Mas assim, aos 14 anos, 15 anos, já era menor aprendiz no BASA e foi concurso público também. E aí eu comecei a ter talonário de cheques, né? Eu comecei a pegar em dinheiro mesmo, ter uma bolsa para guardar dinheiro. Isso é muito importante para um jovem. E em seguida foi concurso Banacre, depois Banco do Brasil e fui fazendo os cursos de letras, direito, sociologia. A senhora nunca se acomodou, né? Não, nunca. Eu sempre eu deixava que Deus me dirigisse, mas eu sabia que eu tinha que estudar e trabalhar. Não podia ficar olhando para as coisas, querendo, e não podia reclamar com meus pais, que eles não tinham como dar. E não podia fazer nada errado para conseguir, teria que ser através do trabalho. E você falou sobre a questão, o que eu devo ter me inspirado, talvez. Seu pai teve participação nisso? Talvez indiretamente. Porque a senhora podia ter sido professora, já que a mãe também era. Eu fiz letra, a minha mãe é professora, eu fiz letra, podia ter enveredado. Eu até comecei, mas eu achei que a polícia era algo que me atraía. Talvez tenha sido por inspiração do meu pai, porque ele foi policial. E eu lembro que ele chegava com a arma dele, ele colocava assim, sobre um móvel bem alto e dizia, mostrava para nós, dizia, não peguem ali que isso aqui mata. Eu não concordo muito com o jeito que ele fez, eu não aconselho, porque criança e adolescente, às vezes, são curiosos e poderiam mexer. Mas a gente obedecia de uma forma, pelo falar, pelo olhar, que ninguém nunca pegou. E eu tinha até medo de pegar na arma. E quando eu fui ser delegado, fui fazer o curso, teve concurso público, depois teve uma academia ralada, teve que correr, teve que atirar, eu tirei 10, inclusive, viu, no tiro. Aí depois o pessoal dizia assim, ela pega no revólver como se estivesse passando um batom, é tão simples para ela. E quando eu lembro lá para trás, que eu não queria nem pegar na arma, sabe? Então eu creio que indiretamente, talvez eu tenha tido uma inspiração no meu pai. A senhora fala aqui na página 149, vida.
que significa para a senhora? A vida significa esse dom, essa dádiva maravilhosa de Deus que Ele nos coloca e diz assim, vai lá, tá aí, tá tudo na tua frente. Faz e faz bem feito, porque eu estou aqui só observando. Se tu precisar de mim, chama que eu te ajudo, sabe? Mas vai lá, se for difícil, não recua, porque eu estou perto. E é isso que eu aprendo cada dia. E que nós temos que, eu costumo dizer, Muniz, que nós temos que andar caminhando, olhando para frente. E nunca olhar para baixo, andar com aquele olhar, o ombro encolhido, olhando para baixo, porque alguém pode achar que somos uma barata, pisar em cima. Se a gente olha também, anda olhando para a chuva, por exemplo, aí você bate num muro, a chuva vem, entra pelo buraco do nariz, tu morre afogado. É verdade. E se bate nas coisas, mas se você olha, caminha, olhando de frente para as pessoas, falando com verdade, falando com naturalidade, eu creio que a gente se dá bem dessa forma, sem enganar as pessoas, sem querer sempre levar vantagem nas pequenas coisas, sabe? A senhora teve uma experiência para lá de valiosa na Europa, precisamente Sim. em Portugal. E aqui a senhora escreve, sendo luso. Fale mais sobre esse capítulo aqui. Assim, nós temos a mesma língua, né, a língua portuguesa, mas temos diversos termos que para nós tem um significado, para eles tem outro. E eu já me acostumei com sotaque, eu já fui acho que umas 6, 7 vezes a Portugal, né, passei já o período de 3 meses ou mais, cada vez que eu fui. Então, eles, por exemplo, usam a palavra fixe para dizer, tá fixe, tá todo bonito, essa palavra. Aí eles usam assim, se calhar, né? Você fala, e aí vai ver a televisão hoje, vai ver aquilo e diz assim, se calhar vou, quer dizer, se der, eu vou. É assim. E tem também, eles falam golo. Você não vai dizer, o time fez um gol, ele fala o golo, fez golo. Quando ele fala ver o jogo, eles não falam ver o jogo, eu vou ver a bola. Eles falam, eu vou ver a bola, sabe? Então, assim, eu estou me... Tem uns termos aqui, se você me emprestar aqui. Tem apetecer, por exemplo. Eu me apeteci aqui desse suco, por exemplo, dessa água gelada. Me apeteci. Me despacho. Se você me chama para sair a algum canto, eu logo me despacho. Quer dizer, logo eu me arrumo, estou pronta e vou. Então, esses termos, sabe, que eu penso que são muito interessantes e coloquei em forma de poesia. Legal. Semana passada eu recebi aqui 2 professores, um da Universidade de Coimbra e outro, não lembro qual era a universidade. Vieram para um evento aqui da FAO, a cimeira da FAO. E é impressionante a elegância com que eles falam. Sim, falam pausadamente, falam assim de forma respeitosa, sabe? Eu acho muito bonito. Mas a senhora chegou aqui e nos cumprimentou como se fosse uma portuguesa. Foi? Será que eu já estou me tornando um pouquinho? Mas o nosso país, o Brasil, a gente não pode esquecer nunca, né? A gente passa por dificuldades, mas é o país que a gente ama, né? Onde nós temos as nossas raízes e a gente quer que os filhos cresçam, né? Com segurança aqui. A senhora fala aqui, metade de um século, o que levou a senhora a escrever esse Isso foi exatamente aqui no dia que eu completei 50 anos. Eu estava na Itália nesse dia. Foi uma homenagem à senhora mesmo? Foi uma homenagem a mim mesma. Eu já fiz, acho que 2 poemas sobre mim. Não sei se eu estava na Itália nesse dia. Porque as pessoas, às vezes, começam a dizer, estou envelhecendo, agora já tenho 50 anos. Para mim... essa idade, cada idade que chega, é presente de Deus, é momento da gente ver o que teve de bom nessa história, o que não foi tão bom a gente pensa, vai melhorar depois, sabe? Eu faço sempre essas análises. E brinco também com as minhas rugas, sabe? Com as minhas sardas que eu tenho aqui, por debaixo dessa base, eu chamo até de sardinhas, porque, enfim... Bom, aqui no início a senhora faz uma homenagem póstuma ao seu pai. Sim. Mas a página 82 também... Falo da minha mãe. A minha mãe, ela é uma figura muito importante para mim, porque não só por ser mãe, né, como todo mundo gosta das suas mães, mas o meu nome Lília, as pessoas nem têm noção disso, mas foi escolhido pela minha mãe. Vânia, W, por conta do meu pai, né, Valdemir, ele botou os filhos todos com W, né, e Lília significa lírio, e Vânia significa esperança.
E eu levo sempre isso na minha vida, Lírio da Esperança. Até na minha página do Facebook está assim. Eu vi lá. E a minha mãe, o exemplo dela de humildade, de atenção com as crianças com necessidades especiais, as pessoas que não conseguem ouvir, que não podem falar, né? E também os que têm dificuldade de locomoção, sempre ela ensinou para a gente uma forma de tratar essas crianças, essas pessoas, o respeito. E ela é fundamental para mim, gosta muito de leitura, escreve também. Eu espero que um dia, breve, ela possa estar lançando um livro também. Vamos fazer o pré-lançamento aqui. Vamos, se Deus quiser. E, inclusive, ela tem muito carinho por você. A recíproca é verdadeira. Você sabe disso. E eu acho que eu peguei mesmo, eu penso que eu peguei da minha mãe esse gosto pela leitura e por escrever. Está terminando o nosso tempo, mas ainda temos como mostrar aqui. A senhora fala do deserto, fala também, claro, de Deus. Sim. Deus, ele representa tudo, né? Então, eu não posso esquecer. Muniz, só mais uma coisa. Aqui, na contracapa, vocês veem essas flores. Lindas. Esse aqui são fecha flores. Aqui, fecha. Essas flores têm a flor da cebolinha também, em algum canto aqui. Tem a flor da babosa e a flor da laranja, sabe? Então, são flores que a gente não costuma ver muito, então, durante essas minhas viagens, ou aqui mesmo. Você gosta de plantas? Amo plantas. E as rosas, então, tem alguns poemas aqui dedicados a rosa e lírio por conta do meu nome, né? Então, isso aqui é um pouco do meu gosto pela fotografia, né? Eu preferi colocar fotos minhas mesmo, de fotos que eu fiz. Muito bonito ficou. Gostei da capa, da contracapa e, sobretudo, do conteúdo. Recomendo. Conversei aqui, então, com a delegada de polícia, doutora Vânia Lília, como ela era mais conhecida, né? Vânia Lília. Vânia Lília. Tinha algumas pessoas que chamavam de Lília, mas a maioria é Vânia Lília, sim. Foi um prazer. Sucesso. Obrigada. Senhora. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Muniz. Certamente a festa foi maravilhosa. Quem não foi, perdeu. Obrigada. Sucesso, tá? Obrigada. E não esqueça, vamos fazer o pré-lançamento do livro de vossa mãe aqui. Muito bem. Daqui a pouco eu volto para conversar com o presidente do Murran, líder do Murran aqui no Acre, o Elson Dias, em 2 minutos. Até já.